Conta essa história aí, brother. Os maiores comebacks da história. Vamos lá. Todo mundo ama uma história de comeback, Alexandre Níquel. Quando os protagonistas estão cansados de serem mogados e por conta disso, eles decidem voltar onde eles deserve to be. Cara, por que você tá falando assim? Por que você tá falando assim? Porque hoje marca a volta do História pros Brother. Tá, mas... Tudo bem, eu tô batendo palma, mas... Tu vai começar a falar Farmaraura também de novo? Tu vai... Sim, era a próxima frase. Só que Tá. você me interrompeu. Vai lá. Agora Você vai. tá, foi foda. Agora vai. Cara, vou contar algumas histórias que eu separei aqui hoje sobre figuras históricas que voltaram, né? Eu trouxe 4 comebacks maravilhosos de gente que as pessoas já tinham esquecido, né? Jesus já que dá Cristo, pra entender, né? Por exemplo, mas é que dá pra você entender na metalinguagem, né? Que o jovem fala também. Outra expressão de jovem aí, E é isso, vamos falar de pessoas que voltaram, porque o História pros Brother voltou. A gente, claramente, né? Acho que não vamos nem desenvolver muito aqui. A gente só não sabe que tá fazendo muito bem. A gente vai desenvolver no chorinho. Então, apoia.se barra História pros Brother, o HPB. Eu não sei, o link vai estar na descrição. A gente não fez o link. Provavelmente vai ser apoia.se barra História pros Brother, mas tá na descrição do episódio, então você não vai perder. Muito bom, Alexandre Níquel. Antes de começarmos, né, eu lembrei como é que é o formato desse podcast, eu tenho que te fazer uma perguntinha. E a pergunta que eu quero iniciar é: o que é melhor, você cair e levantar ou nunca cair, Alexandre Níquel? Depende. O que você acha melhor? Do ponto de vista de quem tá de fora, é bem mais legal cair e levantar, né? A gente torce pra isso. A gente torce Perfeito. pro cara que tem a queda e consegue a superação. Mas agora, eu, como alguém que já caiu muito, eu prefiro não ter problemas na minha vida. Eu prefiro passar como se fosse um grande sonho, sabe? Foi inesperado essa parte. Mas tudo bem, não, entendi. Eu acho que pro ser humano, pra esse bicho, né, que fala, é legal quando a gente cai e volta, né? A gente sente a superação, a gente sente que tem rédeas sobre a própria vida. Mas tu a nunca gente quer, sente né? que... Tu quer, Não. tipo, nossa, eu quero superar uns obstáculos. Não, pô, não. Senão, pô, enfia uma faca na perna aí, tá ligado? Se você é foda mesmo. Não, ninguém quer cair. E quando cai é uma merda, mas, né, o storytelling, ele é importante. Você né, ter a queda depois da volta. Narrativas ajudam a fixar conteúdo, a fixar coisas na cabeça e tudo mais. Então, a queda tem o seu valor também, né? Por que não? Muito bom, Alexandre Níquel. Então, agora que a gente se situou nessa nossa brincadeira, eu quero falar com você sobre um homem que voltou do exílio e recuperou o seu império. Eu tô falando dele, o baixinho que não é tão baixinho assim e é marrento, o François que não é tão François assim, mas é francês também, que é Napoleão Bonaparte. O Napoleão... Pô, ele não era baixinho? Cara, então, sabe qual que é a merda? As unidades... Tu vai, tipo... É porque tu não é muito alto, tu vai dizer que ele não era baixinho também. É isso? É real isso? Ele era grande no coração. Não. O que aconteceu é que as unidades de medida, elas eram variadas. Tá ligado? Se eu não me engano, era polegada exatamente. Eu acho que era polegada. A polegada francesa e a polegada inglesa, se eu não me engano, elas tinham um tamanho diferentes. Eu não sei qual que era maior do que qual. E aí, quando falaram que o Napoleão tinha tantas polegadas, né, que dava mais ou menos uma altura baixa, tipo, acho que 1,60 m mais ou menos, se a gente converter, a polegada francesa, ela dava uma altura média e a britânica dava uma mais baixa. E aí, os britânicos, como eles queriam, né, ferrar a propaganda, através de propaganda, ferrar a imagem do Napoleão, eles falaram, então, mó baixinho de merda. E também porque o Napoleão, a guarda dele, pessoal, era composta por gente muito alta. Então, todas as vezes que as pessoas viam Napoleão, ele era um cotoquito. Mas ele tinha 1,70 m, o que na época era uma média bem razoável, assim. Pô, ainda é uma média razoável ainda. Obrigado, Alexandre. A média de a média de um americano, eu acho que é 1,70 m. Um homem americano. 1,75 m, uma coisa assim. Muito bom, Alexandre. E aí, né, o nosso querido baixinho, que não é baixinho,
ele decidiu embarcar numa jornada maravilhosa para se tornar rei do mundo. Né? Uma jornada bem comum aí na adolescência de todo homem. E ele decidiu invadir um montão de país, chegou ao poder lá na França, né? Invadiu um montão de país. Só que teve um momento que a Sexta Coligação, que era uma coligação de vários países diferentes, enfrentaram o nosso querido, e nessa batalha ele perdeu, foi derrotado e foi exilado. Napoleão, o que o Napoleão tinha de mais legal é porque ele era um cara xarope nas estratégias de guerra, né? Por que todo mundo, eu acho que... Por que todo mundo paga pau pra ele? É por isso? Cara, primeiro porque ele fez um monte de coisa, né? Tipo assim, não é só o intelectual e tal. A margarina, militar, não é? Intelectual militar. Ele tinha um lance de conseguir conquistar um montão de coisa mesmo, cara. Ele dominou boa parte da Europa. Ele foi o grande imperador da Europa durante um bom tempinho, assim. Durante alguns anos. Tanto que quem derrotou ele foi meio que todo mundo, sabe? A França não foi derrotada por um grande império. Ela foi derrotada pela Sexta Coligação primeiro, né? Que é essa batalha que eu tô falando. Se não me engano, acho que é a Batalha de Leipzig, que é a batalha que ele perdeu. E depois ele foi derrotado na Batalha de Waterloo, né? Pela Sétima Coligação. Essa aí ficou feia, né? Essa aí foi feia, né? Cara, a Batalha de Waterloo ela é muito complexa, assim, porque o clima atrapalhou os planos do Napoleão, a Prússia ter demorado pra chegar vai acabar ajudando, tá ligado? Porque eles vão flanquear, enfim. Tem complexidades bem interessantes, né? Que é o melhor momento, inclusive, do filme novo do Napoleão, né? Do Ridley Scott lá. A única coisa que eu gosto é a Batalha de Waterloo. Eles lançaram os canhão nas pirâmides também, né? Então, mas isso aí, porra... Porra, não é iradíssimo? Se eu gostar disso, tô maluco. Mas não, cara, isso aí Não achou bonitão a cena, linda? Não, eu acho que, tipo assim... Por que tu não gostou? Quando Não tô mete entendendo. isso... Não, porque é mentira isso. Palha pra cara. Por quê, cara? Porque eu sou... Cara, primeiro que é mentira, né? E o ponto é que quando, você levanta pra esse caminho de invenção, eu acho que, você perde... Mas o filme tem várias invenções, né? O Napoleão vendo a Maria Antonieta sendo decapitada, ele não tava vendo, tava lá em Toulon na época. Então, assim, tem várias coisinhas que o filme inventa que... E também, né? Todo o rolê Napoleão Coringa, tá ligado? O Joaquin Phoenix tá ainda com esse personagem, ele acha que vai vingar. E o Napoleão Coringa é meio bizarro, com a boquinha tremendo, pô. Tá ligado? Sempre lembrando que a resposta do diretor é a mais legal de todas. Vocês estavam lá? Não estavam lá, então... Não sabe. E ele faz meio que isso com tudo, assim. Com Gladiador 2 também. Tipo, você não tava lá pra ver se tinha tubarão no Coliseu. Então, eu acho podia ter. um argumento muito foda. E, ó, uma informação que o Vitinho ignorou completamente, eu falei aqui, até conferi pra ver se era verdade. Realmente o Napoleão fez o concurso pra inventar margarina. Então é uma outra... É verdade? Ele precisava de um substituto pra manteiga. Ele que fez o concurso. E aí um cozinheiro lá, um cara, inventou a margarina. Então eu acho que isso é uma outra conquista dele, né? Talvez a maior. Eu não sei. Ouso dizer. Muito bom. O Napoleão também já perdeu uma batalha contra coelho. Sabia? Uns coelhinhos avançaram sobre ele, ele teve que sair correndo. Como assim? Ele foi caçar uns coelhos, tipo, esportivamente. Só que os coelhos eram criados em cativeiro. Eles não tinham medo de ser humano. E aí ele tava meio sozinho e juntou uns 20, 30 coelhos nele e saiu correndo. Foi foda. Pô, morrer de coelho é humilhante, né? Sobreviveu pra contar essa história. Mas o ponto, né, voltando aqui pro tema do episódio, dos comebacks, nosso querido Napoleão, ele simplesmente foi exilado na ilha de Elba, ficou lá um tempão, e lá na ilha de Elba ele ficou lá isolado, que é uma ilha relativamente próxima do mar Mediterrâneo ali, né? E aí uma galera... entrou no poder de volta a monarquia que estava antes, né? E aí uma galera, os bonapartistas, né? Eles foram até a Ilha de Elba, o filme narra isso, né? Narra esse momento, pegaram o rapaz e trouxeram ele de volta para Paris. E quando ele voltou, ele foi recebido com aplausos, cara. Geral em Paris ficou com saudade dele. Geral em Paris falou, pô, não, agora que as coisas vão acontecer. E ele iniciou o chamado Governo dos 100 Dias. Que é quando ele vai ficar 100 dias no poder até a Batalha de Waterloo, onde ele perde. E aí, adeus, Napoleão. Pô, é uma vida boa, né? Tu ser afastado e ir pra uma ilha, né, cara? Queria bastante. Não, e depois que ele perdeu, ele foi pra ilha de Santa Helena, que é uma ilha mais afastada ainda. Total. Essa era uma filosofia que poderia ser adotada com prisioneiros brasileiros também, né? Assim, os mais periculosos. Mas é isso que aconteceu. É isso que aconteceu. O que criou o Comando Vermelho foi isso, né?
Ah, Foi a então galera talvez. exilada pra Ilha Grande. Então talvez retiro. É, Talvez pô. não seja a melhor A galera ideia. foi exilada pra Ilha Grande, lá em Angra, na minha terra natal. E Uhum. lá na Ilha Grande, no presídio, que eles fundaram, a Falange Vermelha fundou o Comando Vermelho. É Tá que eu acho ligado? tão bonita a estética de prisão na ilha. Aquela mais famosa de Alcatraz, assim. Alcatraz. É tão bonitinha, né? Não, e pô, ilha. Cara, ilha é um bagulho muito foda, né, cara? Que mexe muito com uma desaceleração da vida muito foda, né, cara? Porra. Fui tão pouco De vez pra em quando eu vou ilhas, pra né, Ilha Grande, cara? cara. Tu, Faz muito bem, faz tu, é muito um bem. cara, tu é um cara muito ilhoso, né? Por ser de Angra. Sou. Aí, Angra dos Reis tem uma ilha pra cada dia do ano, sabia? isso é loucura, né, 365 cara? ilhas. É. Não é literalmente esse número, mas a propaganda angrense, ela fala Hum. isso. Mas provavelmente acho que é um pouco menos. Mas a piada é, em ano bissexto nasce mais uma. Essa é E, a tem, piada de Angra, tá ligado? e tem ilha deserta, desertona, assim? Tem, com certeza. Ilhas bem pequenas, Hum, né? Se eu não me engano, as hum, Ilhas Botinas, que são lindas, são bem pequititinhas. E. É, que são uma do lado da outra, eu acho que é essa mesmo. Que elas, hum. enfim, não tem nada lá. Só coisa mesmo. Nem pode também, né? Muito bom. Isso é muito foda, velho. Eu queria muito ir mais pra ilhas. Muito bom. Alexandre, um outro grande comeback, né? Muito bom, queria ir mais pra ilhas. Um outro grande, a Tá gente aí o podia ir pra Ilha corte. Grande, tá? Tá aí o corte. Tá aí o corte, galera, vai viralizar. 6 segundos de corte, tá ligado? Ô, Matheus, por favor, faça só esse corte e vamos Faz. impulsionar, cara. Vamos botar Vamos botar todo o dinheiro que a gente tem. dinheiro do Vai Apoia-se. voltar. Eu queria Vai ir para voltar, uma galera. ilha. Porque tem Esse história, volta. tem desejo, tem Tem, conflito. tem tudo, cara. Nossa, cara, me emocionei um pouco aqui, cara. Foi muito, muito tocante. Alexandre, o segundo grande comeback que eu quero trazer aqui hoje é o comeback de ninguém mais e ninguém menos que o ditador romano Júlio César. Hum. Grande Julinho. Julinho, underline delas, ele tava lutando, conquistando vários territórios enquanto lutava por Roma. E dominando a porra toda, derrotando um montão de povo. E geral falando, cara, que o Júlio César é foda. Ele falou, eu sei, eu avisei. E aí, pô, ele dominando mais coisas, todo mundo, pô, o Júlio César é muito foda, eu tô falando. E aí depois, cara, o Júlio César é tão foda que eu acho que é perigoso, assim. Ele vai dominar a porra toda. Eu acho que ele não devia voltar. O Júlio César, a partir de agora, o Senado decidiu, não vai poder voltar pra Roma, porque ele tá poderoso demais. Não, o argumento foi esse. Foram vários argumentos, mas principalmente o cara era muito poderoso. O prestígio que os generais romanos estavam ganhando, e ele principalmente, era muito maior. Já era um momento de crise da República Romana, então a gente já tinha. Foram nos anos próximos da transição para o Império Romano. Então, o poder do Napoleão, o poder do Júlio César fez com que ele não fosse mais benquisto e bem-vindo de volta para Roma. E aí, o nosso querido JC, né, Júlio César, ele vai voltar a si mesmo. Mas ele. Tá, então ele basicamente foi corrido, mas não aceitou. Como assim foi corrido? Foi corrido, falou: corre, sai daqui. Você não é mais A bem-vindo. expressão foi corrida é quando alguém é expulso. Isso. Foi corrido? Isso. Beleza, tá bom. E aí Olha aí, viva. foi isso que aconteceu e ele só, tipo, não, tô chegando aí. Foi isso. Ele chegou e falou o seguinte, não, peraí, cara, eu sou muito poderoso, tem muita gente me apoiando, eu consegui esse prestígio todo e eu acho que, na verdade, o que eu posso fazer... Que é uma frase, cara, que é uma frase muito foda. Eu sou muito poderoso, conquistei esse prestígio todo. Que é alguma coisa que tu tem que falar pra um garçom numa discussão, né? Eu acho. Olha só, conquistei esse prestígio todo. Sou muito poderoso, me traz o pastel. Cara. Muito bom. Coitado do garçom. Mas aí, cara, o lance é o seguinte, né? O historiador Suetônio, eu anotei o nome dele, ele até fala que quando Napoleão decide voltar, ele teria dito: a sorte está lançada. No sentido de, eu vou voltar, eu vou tentar pegar Roma de volta e se der bom é nóis, se não eu tô esmilinguido pra sempre. Se eu tô ferrado, vou me ferrar. O Júlio César, não Napoleão, né? O Júlio César. Júlio César, cara, tô com o Napoleão na cabeça. O Júlio César fez isso. E aí ele volta e quando chega em Roma ele começa uma guerra civil, né? Ele se torna um inimigo do Estado, Roma vai enviar exércitos contra ele, eles vão lutar, né? E é nesse contexto que o Napoleão... Olha de novo. Nesse contexto que o Júlio César ele vai vencer o Roma, né? Enfim, os exércitos contrários a ele, e ele vai se tornar o ditador perpétuo
de Roma. O Júlio César, ele nunca foi um imperador. Isso é uma coisa que muitas pessoas se confundem. Nunca foi um imperador romano. Ele foi só um ditadorzão. Ditador, tem vários títulos, né? Essas coisas de título é foda. Mas assim, ele não foi imperador por quê? Porque imperador é linhagem sucessiva de sangue, né? É isso? Não, porque não era um império, basicamente. Sabe, Roma era uma república, não rolou uma transição política do modo de política do Estado dentro de Roma. Foi só depois que ele morreu, inclusive. Assim que ele morreu, que o filho dele vai se tornar, o Augusto vai se tornar o primeiro grande imperador de Roma. Então, ele não consegue mais, né, de qualquer forma, fez um grande comeback, se tornou o homem mais poderoso do mundo, provavelmente naquela época, né, nos anos dele lá. E é isso. Nesse contexto também que ele conhece a Cleópatra, né, enfim, daquele rolê tudo que a gente conhece muito bem. Será? E todo mundo sabe o que acontece com ele. De todos os tempos, quem será que foi a pessoa que mais teve poder? Que mais teve, tipo, tu que sabe de vários períodos, assim, tipo, foi o Gengis Khan, foi, sei lá, o Júlio César. Qual era a relação entre império expandido e controle? O maior império em extensão de terra é o império em geral, né? Não com terra contínua. Contínua foi o Gengis Khan, mas quantidade de terra em geral é o Império Britânico. Durante o imperialismo britânico, né? Século XIX, século XX também, dependendo do momento. E ali, realmente, cara, é bem possível que os reis da Inglaterra, eles tenham sido os mais poderosos da história, assim. Mas não sei, né, cara? Porque depois você entra em outras discussões, né? Tipo assim, beleza, aí desenvolveu a bomba atômica. Será que não é mais forte do que essa galera toda? Beleza, tá ligado? Começa a ser complexo, assim, essa parada. Eu acho que... Mas definitivamente, Gengis Khan é um dos grandes nomes. Acho que eu definiria que a pessoa que tem... Uma pessoa que tem maior poder de decisão sobre a vida de outras, assim. Porque acho que quando o cara tinha lá, o brother fez a bomba atômica, o mundo... Acho que a proporcionalidade de terras não era tão... Os Estados Unidos não era tão expandido quanto essa galera aí, né? Pensando onde tinha Mais ou menos. núcleos de pessoas, não? Não. Tanto quanto essa galera, não. A Inglaterra foi mais. A Inglaterra foi bem maior, cara. O Império Britânico é surreal. Como é que eles foram encolhendo tanto? Não foram encolhendo. Foram independências. Não, é que não encolheu o Império Britânico. O que aconteceu foi que as regiões, elas foram conseguindo proclamar independências, mas até hoje é enorme, tá ligado? O poder do Império Britânico... E sem entrar na discussão de que, oficialmente, você tem uma região que não é parte do Império Britânico. Mas, pô, politicamente, o poder político, a influência e tudo mais, tá ali claramente, né? A África é cheia de regiões que a França, por exemplo, tem uma influência muito grande. Sabe, principalmente o norte da África. Então varia bastante. Como eu falei, cara, essa discussão, se a gente não botar um montão de criterinho, eu acho que a gente vai ficar perdido, não vai entender muito bem, porque é bem subjetivo esse lance de poder político. Porque às vezes, por exemplo, vamos lá, poder político pra caramba, mas, pô, quem puxou o gatilho que provou o poder político, tá ligado? Tipo assim, pô, se você não mandou todos os seus súditos do seu império dançarem ao mesmo tempo, então você não testou o seu poder, tá ligado? De repente, se você mandasse, eles não iam dançar, e aí você ia descobrir, opa, peraí, eu não tenho esse poder todo quanto eu pensava. Então é foda. Mas enfim, né? Alexandre, acho que, né, enquanto a gente vai conversando, chama pros brother, né, cara? Voltamos aqui, eu tô lembrando, enquanto a gente tá gravando, eu tô lembrando de como é que era. Eu queria fazer mais uma pergunta pra você. Por favor. Uma pergunta que é muito pessoal. É outra característica do storytelling. A tua vida... Mais ou menos ela assim. Essas assim, a tua vida... Assim. Olha, a tua vida, ela é marcada por algum grande comeback? Tem algum momento, tipo assim, que você levantou, sacudiu a poeira e deu a volta por cima, Alexandre? Não. Gostei. Não, cara. Não, acho que eu tô sempre assim. Sempre só... Só caindo. E eu nem nasci muito alto. Eu não sei nem como é que eu tô descendo ainda. Na verdade, é um processo de descobertas de novos fundos, eu acho. Assim, minha vida. Perfeito.
Não É o tive pré-sal, é o pré-salzinho, tá chegando no pré-sal. É o meu livro, né? Pressão emotivo, vai vir. Tem legal. Os 3 pilares do pressão emotivo. Não, cara, Perfeito. não tive, não. Eu acho que não. Até nenhum simbólico, né? Eu vou compartilhar o meu e aí você pensa enquanto isso. Tá. Eu, quando eu terminei a escola e tudo mais, né? Eu fui trabalhar e com outras paradas, eu fiz um curso pré-vestibular. Era uma merda, eu trabalhava o dia inteiro e fazia o curso à noite, né? E aí esse cursinho pré-vestibular, que eu esqueci o nome agora, ele... Enfim, fiquei mais ou menos um ano nele, dali eu fiz o Enem, e do Enem eu passei pra História e segui minha vida, né? Uhum. E aí, sei lá, uns 6 anos depois, 7 anos depois, eu voltei pra dar aula nesse cursinho, com os professores que me deram aula. Pois é. Então eu enxergo esse comeback, né? Essa volta pra esse lugar que eu estou revisitando e ressignificando um momento da minha vida, um lugar da minha vida. Então, pra mim, uma espécie de comeback. Uma vez tem um festival de música lá no Rio Grande do Sul, Sim, que se chama Planeta Atlântida, assim, é bem grande. E aí conheço, eu, famoso. eu fui. Eu ia quando era bem pré-adolescente, assim. Aí, sei lá, eu devia ter uns 17 anos já, quando eu era mais pela última vez, assim, e fui Uhum. assaltado. Legal. E aí. E daí tinha uns caras com umas barras de ferro, uns negócios, eu nem vi direito. Eu sei que os caras roubaram meus tênis. Eu fiquei muito puto, porque Mas mandou você tirar, tipo assim, tira o seu tênis agora? tipo, tava eu e 2 amigos meus, a gente tava, tipo, numa parada de ônibus, assim, e aí chegou, tipo, uns 3 8 lerdão, né? caras. Uhum. Eu me assaltaria hoje. Aí, mas resumindo, fui ridicularizado e assaltado. E aí eu pensei, Ok. porra, velho, nunca mais volto nessa parada de merda, só se for pra tocar um dia. E aí Olha aí, ó. rolou, assim, tipo, sei lá, Que maneiro. uns 5 anos depois, sei lá, 6 anos depois, não sei. Mas eu me lembro, assim, da parada de eu pensar assim, pô, eu nunca mais vou entrar nessa parada, eu sonhando se for. E eu acho que eu tava meio que começando a. Sabe quando tu compra um instrumento, assim, tipo, não tô meio que tentando entender, assim, não é como se eu tivesse uma banda, assim. E eu, só volto se for um dia pra tocar, assim. E eu voltei, realmente, toquei, foi legal. Foi. Eu tenho boas lembranças de por ter sido, assim, o primeiro show que eu fiz nesse festival grande. E por estar muito quente, tinha aqueles jatos de bombeiro, isso era legal, sabe? Caralho. Não, Do isso nada era. jogava na rapaziada, assim? Era massa. Caralho. E aí eu lembro de uma piada que não funcionou, assim, que eu sabia que não ia funcionar, né? Mas era a época que as bandas tudo entravam com umas programação de música. Não sei, tipo umas trilhas. Sei. Todas as bandas VS, né? entravam. Famoso Todas, VS. todas as bandas entravam com VS. Todas. Aí eu, cara, tem uma ideia muito foda. Vou botar só o hino da África do Sul. E os caras toparam. E aí, tipo, entrou, tipo, ninguém entendendo o que tava acontecendo. A gente entrou pra tocar com o hino da África do Sul, assim. Foi daquelas piadas que depois você pensa, cara, eu Não acho que tinha como, né? Não tinha não, como alguém. não, alguém reconhecer e achar graça, alguém entender, mas foi só pensei de, cara, só um negócio que provavelmente eu vou achar graça daqui a anos, assim, porque não. Ninguém nunca vai entender por que isso aconteceu. Mas foi legal, assim, o da África do Sul rolando, pra gente subir assim no palco. Mas acho que Muito dá bom. pra considerar um comeback. Muito bom, Alexandre. Excelente história. Só prestei atenção na piada do hino da África do Sul, com todo respeito à sua história de comeback. Mas aí, né, voltando agora pro nosso terceiro comebackeiro, né, uma expressão também que a gente usa bastante aqui no Shopping Brother, que é nada mais ninguém menos que Winston Churchill. O Churchill, ele tem uma história muito curiosa, né? Porque ele, durante a Primeira Guerra Mundial, ele liderou uma operação que era chamada de Galípoli. E aí meteu a Operação Galípoli e ele falou, não, vai dar certo e tudo mais. E, cara, foi um dos maiores desastres militares naquele contexto. Morreu muita gente, um montão de britânico, de soldado britânico morreu na Operação Galípoli. Mas que operação era essa? Tu sabe o contexto? O que... Cara, de forma resumida, o Churchill, ele foi uma operação que queria... Como é que eu posso dizer? Ele apostou em dobro a quantidade de... Não é nem só a quantidade de gente, mas ele botou um monte de recurso pra fazer um ataque. Esses recursos foram mal utilizados.
o Churchill, enfim, se fudeu. E o mais importante é isso, ele iniciou como uma grande aposta, tá ligado? Tipo assim, ele era um cara que, tipo assim, não, esse cara vai dar certo. E foi o contrário, ele deu errado pra caralho com essa operação que todo mundo, enfim, finalmente apostou nele. E aí o Churchill vai ficar sendo, como é que eu posso dizer, uma espécie de pária por alguns anos político, né? Até que o Churchill ele vai fazer uma parada que vai ser muito interessante, que durante o início da Segunda Guerra Mundial, quando ela vai começar, o Churchill vai ser uma das primeiras pessoas, políticos, né, grandes, a se posicionarem abertamente contra o Hitler. Porque depois que o Hitler fez o que fez, aí, né, qualquer todo mundo fala que, isso é errado, óbvio, né, agora. Mas durante, né, enquanto ele estava crescendo, um monte de gente falava, não é bem assim, tem que pegar leve, não vamos começar uma Segunda Guerra Mundial por qualquer coisa. Tá ligado? É muito comum a gente olhar... Também com as informações da época, talvez não fosse uma opinião estúpida, né? Não era absurda a opinião de que não vamos começar uma Segunda Guerra de bobeira. Mas, primeiro, né, tem aquela questão do nazismo tá perseguindo o socialismo alemão. E todo mundo era antissemita, né? O Churchill era um racista pra caralho também. E aí, mas o ponto não era nem... Porque o aspecto anti-judeu do Hitler não era, como é que eu posso dizer, não era a principal característica dele, né? Ele era uma série de coisas diferentes. Hoje que virou, né? Hoje não, depois que a gente descobriu o Holocausto, depois da solução final, a gente chegou e falou, não, esse cara, ele odiava muito o judeu. E aí ganhou esse grande título aí, né? Mas a parada o Hitler, ele era um cara que perseguia minorias em geral, perseguia judeus também, mas ele era um cara que claramente estava se expandindo, assim. Ele pegou a Tchecoslováquia, ele vai fazer a união territorial com a Áustria, e basicamente o Churchill já viu lá de trás, na década de 30, tipo, cara, isso vai dar merda. Esse cara vai ser um grande problema, e ele vai defender que a guerra fosse declarada contra ele muito antes da guerra ser declarada de fato em 1939. E aí ele volta, né? Ele depois que, enfim, principalmente depois da invasão à Polônia por parte da Alemanha, o Churchill vai falar, eu avisei essa porra da merda, demoramos pra caramba, agora o cara ficou forte pra caramba, conseguiu um monte de território, conseguiu desenvolver a indústria bélica, e agora a gente vai ter que enfrentar uma guerra bem mais difícil do que seria se vocês tivessem me ouvido. É isso que foi a posição, podemos assim dizer, dele. Eu não gosto muito de quem fala se você tivesse me ouvido. Eu não gosto dessa pessoa. Não é legal. Por que você acha? Não, a personalidade é alguém... Não sei, acho desumilde. Não, desumilde. Mas você não acha que um pouquinho de desumildade também às vezes faz bem? Faz bem, mas nesse contexto eu acho meio palha. Não gosto. Ok. Esses dias eu me lembrei de uma parada do Hitler que eu não lembrava que eu acho que é ele que tinha uma foto do Ford, né? No escritório, assim. E o Ford era pilhadaço nele, né? O brother o Ford era pilhadaço. Ford, Hitler, eles tinham uma admiração mútua, assim. Achei curioso isso. Porque não sabia da foto. O Ford escreveu uns livros, umas paradas mais antissemita do mundo, assim, né? Depois ele pediu desculpa. Depois ele falou, errei, galera. Não eras. Mas ele secretamente admirava o Hitler, pelo que eu tô vendo aqui. Não era tão... Acho que o Hitler recebeu medalha o Hitler citou ele, né? No livro, nas paradas. O Hitler achava o Ford foda, assim. Tipo, um símbolo de... uma inspiração. Tô vendo aqui, doideira, não sabia não. Não, ele citou o cara no livro e acho que ele tinha uma... Eu acho que a lenda um tinha uma foto do outro no escritório. Só que um deles é comprovado e o outro não me lembro qual. Assim. Mas eles rolava Esse cara é brabíssimo. Rolava isso. Grande Henry Ford, né? Muito bom. Rapaziada, o Winston Churchill vai, enfim, chegar ao poder, se tornar primeiro-ministro, e vai ser um dos maiores muito bom, nomes... inclusive. O filme dele é muito legal, né? Qual que é o nome do filme? Acho que eu nunca vi. Não sei. Mas Churchill Movie de baita 2017? Filme. Recente, relativamente. 2017, Churchill mesmo, o nome do filme. Churchill. Baita filme. Não vi. Baita filme. Legal. Tu até simpatiza um pouco com ele, porque na real ele não era tão legal assim, né? Ele não...
o que aconteceu na Índia, né? O filme de Bengala. Ele acertou umas aí, mas não era um cara muito... Aliás, por que as pessoas de direita gostam tanto do Churchill? Por que ele é um símbolo, assim? Porque ele é o maior... Como é que eu posso dizer? Lance maior contra os nazistas, sim? Contra os nazistas. E ele era um desses caras que, tipo assim... Tinha uma oratória muito foda, né? Os discursos dele lá, aquele do Shofar on the Beaches, tá ligado? Que é do final do Dunkirk, tá ligado? Aquele discurso dele lá é um discurso muito marcante. E ele é o maior... Porque, assim, do lado oriental, o Stalin, ele é o símbolo da luta contra o nazismo, né? Do lado dos Estados Unidos, especificamente, vai ser o Truman, vai variar de acordo com o momento. Mas, e na Europa, não tem essa grande figura a não ser ele, tá ligado? Não tem outra grande figura que não seja o Churchill. Churchill e a Inglaterra, durante alguns anos, assim, ela vai lutar sozinha no Ocidente, né, contra a Alemanha nazista. Então, a gente, realmente, assim, é um feito do caralho, podemos assim dizer, tá ligado? E aí, basicamente, o Churchill volta, se torna essa figura mítica, mitológica, e ajuda, sim, a vencer os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Ele, o Stalin, o Truman e outros, obviamente, né? Eles conseguem derrotar o velho do bigode. Muito bom, Alexandre. Caminhando aqui para nossa última figura, eu quero falar do homem que, quando viu que o seu país tinha um sistema, como é que eu posso dizer, não só racista, mas extremamente violento e repressivo, ele se posicionou, ele falou, eu não acredito nisso, eu não defendo isso, e foi para as ruas em 1964, inclusive, e foi preso para lutar contra o regime do apartheid, Alexandre. Que eu tô falando de Nelson Mandela, um homem que passou 3 décadas praticamente dentro da prisão por se posicionar contra o apartheid. E depois de 3 décadas, o Nelson Mandela consegue voltar, consegue chegar ao poder. E assim ele se torna um dos maiores histórias, aí, os maiores símbolos de comeback que a gente tem, definitivamente é o Nelson Mandela, né? Hoje até um sinônimo, né? Você comparar o Mandela a uma pessoa que voltou, sabe, do exílio, um conde do Monte Cristo aí da história, tá ligado? E ele é essa figura que, 3 décadas, cara, preso? 27 anos, mano. Porra. 27 anos, cara. E assim, é muito... Como é que eu posso dizer? E ele se elegeu, ele conseguiu se eleger bem na sequência? Ou ele bem teve... na sequência. Porra. Foi bem na sequência. Eu não sei exatamente qual que é o ano. Deve ter sido uma época louca, assim, né? De, tipo, tá preso e alguns, sei lá, meses depois, um ano depois, tu virar presidente. É 1989. E ele foi um cara agregador, né? Ele não foi um cara vingativo, assim, né? Então, essa que é... Cara, eu falei errado, ó. 1989 ele não foi eleito. Ele concorreu à eleição, mas não foi eleito. Aí, foi em 94 que ele foi eleito. Então foi um pouco depois. Tá. Exatamente. Ele, dia 10 de maio de 1994, ele tomou posse nas primeiras eleições democráticas multirraciais da história da África do Sul, né? Aproveitando, né, que você citou a África do Sul aí na abertura do seu show, né? Mas o ponto é esse, cara. Mandela, ele fez esse comeback e tomou uma atitude muito madura, né? Ele se tornou símbolo justamente de uma pessoa de conversa, né? De ver, ouvir o outro lado da história, em vez de querer chegar... entrou no poder, presidente, ele podia de alguma forma fazer políticas para perseguir aquela galera, que inclusive até prendeu ele, né? Muita gente estava viva ainda. Mas não, sabe? Ele fez uma outra, seguiu por outro caminho, e essa postura pé no chão, será que se dá para chamar assim? É uma postura que é muito conhecida e se tornou símbolo, né, cara, de um comeback superior. Porque a verdade é essa, né, cara? Quando a pessoa... Dá até um pouco de raiva, assim. Quando a pessoa é muito evoluída espiritualmente, ela é muito pacífica, né? Ela é muito, tipo assim, perdoar o próximo, perdoar quem te perseguiu, né? Olhar para um lado, assim... cara, você tem que ser uns 27 anos na cadeia, meu irmão. O cara sai e fala, eu perdoo você que me prendeu por 27 anos, tá ligado? Tá maluco? Eu não... Que era comunista, inclusive, tá? Nelson Mandela. Ele não... então 27 pra mim, eu não anos sou foi tão pouco. evoluído. É comunista? 27? Não, mas ele tentou... Ele era assumidamente comunista? Era, pô. Tem
Mandela Communist. Tem umas fotinhas dele muito marcantes. Mas ele tentou transformar, né, tentou transformar a África do Sul numa parada socialista? Não. Ou ele abriu mão, viu que, putz, não tem uns passos antes, assim? Provavelmente, enfim, nunca se posicionou, pelo menos no que eu saiba, abertamente em como transformar a África do Sul em um país comunista, mas provavelmente era tipo assim, não, cara, é o caminho, né, cara? Então, a gente tá nesse caminho. Mas ele era um cara de esquerda, era um cara socialista e... é meio negligenciado esse lado dele, assim, né, pela galera, né? Tipo, também outra figura que também é meio negligenciada essa parada é o Luther King, né? Que no final da vida tava cada vez... Isso já ele falava mesmo, já tava se tornando cada vez mais socialista, tá ligado? E mataram ele. Mas então... ele também foi ficando cada vez mais... não, foi o Malcolm X, eu acho que foi ficando cada vez menos... radical. E também porque eu acho que a galera era meio do início, era meio segregação, assim, né? Tanto é que não tinha um lance que o cara da KKK achava o Malcolm X massa? O cara da KKK, não que eu saiba. Eu acho que tem essa história. Agora não tem isso. Tipo assim, que ele achava o cara massa, assim, tipo, não, tá certo, lutando pelo teu povo e querendo separar também, assim, sabe? Tipo, tinha essa... O Isso Malcolm parece X, ele vai em ser... algum filme. Em algum filme ou série. Pode crer, não, isso eu não tô ligado. Mas ele era assim, um cara um pouco mais radical no começo, né, principalmente, querendo separação mesmo, tipo assim, não, vamos separar e é isso, sabe? Mas isso o caminho dele, né, a trajetória dele foi mudando bastante a opinião dele. E, inclusive, tem um episódio com o Cotô, cara, da História pros Brothers, sobre a história do Malcolm X, em vídeo. Beijo pro Cotô. Beijo pro Cotô. Muito bom, Alexandre. O filme do Malcolm X é muito foda, né? Do Denzel Washington? É bom. É bom. É tipo, real um filme muito bom, assim. Vale. De biografias, deve estar no meu top 5. Maiores biografias, com certeza. Top 5, assim. É Spike Lee, né? Spike Lee. Spike Lee é absurdo. Muito bem. Ele fez Homens Brancos Não Sabem Enterrar, né? Também. Então, muito foda. Muito bom, Alexandre. Mas, cara, basicamente é isso. A gente tem vários exemplos na história de figuras, de personagens, de pessoinhas que parece que perderam. Mas não é uma derrota necessariamente. Às vezes é só um intervalo. Às vezes é só um caminho que você está travando, uma pausa na sua trajetória para você depois voltar e aí fazer as coisas acontecerem. A gente não pode pensar... Esse é o mais simbólico que tu falou, né? O do Mandela, né? Do cara estar preso e depois voltar, eu acho que é o mais visual, assim, né? De volta. Mujica também. Pepe Mujica também foi preso. O Inácio, né? Nosso Inácio. Olha aí, ó. E o capitão vai voltar também, né? Graças. Vai. Tenho fé. Esse aí vai voltar pra caralho, esse aí. Capitão, muito bom, Alexandre. Então é isso, Alexandre Nick. Na verdade, como é que a gente termina agora os episódios? Acho que é assim mesmo, cara. Mas não é legal chamar as pessoas pro chorinho? É verdade. A gente vai continuar com o Apoia-se que a gente tinha no Manual do Desespero. A gente só vai trazer pro História pros Brother. Quem não quiser mais fazer parte, sinta-se livre. Nunca mais fala com a gente, mas pode sair. E quem gostava só de História pros Brother e não gostou muito do Manual do Desespero, puta que pariu, né? Se não assinar essa merda, se não apoiar essa porra, não vai ter comeback pra ti o que a gente vai fazer quando te encontrar, velho. Tá? Olha aí. Esteja avisado. Então, a gente vai fazer agora um micro episódio, que é tipo um chorinho, que é um restinho aí, 10, 15, 20 minutos, a gente fica conversando muito sobre o episódio ou sobre outras coisas. E quem apoia a gente é só escutar. Quem não apoia, sofra. E você sofra. E você pode escutar dentro do Spotify, tá bom? Você conecta a sua conta do Apoia-se com a sua conta do Spotify. E aí você vai desbloquear um feed que tem aqui. Vai aparecer pra você em algum lugar aqui embaixo. E tem um feed com vários... E terão os episódios chorinhos do Manual do Desespero pra você também. É o mesmo feed. A gente vai só continuar e fingir que nada aconteceu. Tá bom? Hipocrisia. Então é isso, Alexandre. Essa é a história dos maiores comebacks da história. Tchau, tchau. Beijo. E vamos falar aqui dos nossos apoiadores, os nossos anjinhos sem asa com fuzil e pilotos de empilhadeira. Se você quiser ter seu nome lido aqui, apoia lá o História pros Brother também. Eu vi que tem um inadimplente aqui, eu não vou ler o nome dele, né? A gente podia falar quem tá inadimplente. Aparece aqui. Vamos lá. Só os de verdade. Foi Bruno Calixto. Bruno Calixto. Muito obrigado, meu querido.
professor, ele, Arjuna Rama. O professor, né, que mandou o e-mail avisando que era o professor. Muito obrigado, Arjuna. Patrícia Menezes Tomborelli. Muito obrigado, Patrícia. Marcos Feronato Mesomo. Feronato, parece nome de restaurante bom, né? Bom e barato. E Ellen Oliveira. Grande Oliveira Ellen. tá há muito tempo com a gente. Beijo, Ellen. A gente te adora. Felipe Aparecido Vieira Salvati. Valeu, Salvati. Tamo junto. Brandon Felipe Vieira Rosa. Valeu, Brandon. Fábio Hernani Ferreira. Hernani é volante era um volante do São Paulo. Seleção. Né? Hugo Paixão. Grande Hugo. Muito obrigado, meu querido. Hugo também jogou no Grêmio. E Paulo Paixão era o preparador. Tá. Thiago Almeida Santos. Valeu, Thiago. Mariana Lins Sartori. Valeu, Mariana. Muito obrigado, minha querida. Hugo Luna de Andrade Lima. Valeu, Hugo. Esse aqui que tá um dos que tá desde o início, eu acho. Maurício Segosh. Valeu, Maurício. Esse é uma lenda. Ele é um motivo pra eu existir, cara. Senão... Legal. Jorge Chimal. Valeu, Jorge. Porque tu fala que é Chimaô, né? Chimaô. Elson Filho. Esse é simples, mano. Elson Filho. Maurício Carlos Cook. Grande Cook. Pô, os personagens, né, marcantes que a gente tem. Não, né, então tem vários que eu já lembro pra caralho, assim. Renan Nobile. E outro aí, ó. Grande Renan. Muito obrigado, meu querido. Ou Nobile ou Nobili, né? A gente nunca vai saber. Ângelo. Aliás, Renan, se tu estiver no grupo, manda pra gente lá, pra gente entender. Ele é de São Bernardo do Campo aqui. O problema... Por que você falou isso, cara? O problema é ficha dele. Paga com o cartão aqui, eu tô descobrindo. Galera, anota aí, pega aí. 33. Não, falando sério. Mas a galera gosta que a gente fala o nome errado, sabia? Se eu não me engano, é o Bruno Calixto. Ele fala, não vou corrigir. Alguém pede pra não corrigir. Ângelo Prestes. Grande Ângelo. Yuri Nogueira. Grande Yuri Nogueira. Essa daqui também tá desde o início, cara. Johanna Liora dos Santos. Johaninha, muito obrigado, minha querida. Guilherme No Victor também tá tempo pra caralho. Pô, vocês são muito foda. Valeu, Guilherme. E outro que tá também, desde que era mato, Felipe Assis. Grande Felipe. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem.